Fala pessoal, boa noite. Vou colocar o título da nossa live aqui. Feito! Boa noite, pessoal. Esperar o Instagram chamar alguns de vocês pra gente começar a bater um papo aqui legal hoje. Tô ansioso pra esse nosso papo. Já tem um tempo que eu não faço umas lives aqui. Preparei com muito carinho, com muita atenção, uma boa conversa pra gente ter aqui hoje. Esperar o Instagram chamar as pessoas para participarem aqui comigo da live. Tan, tan, tan. Muito bem. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vamos começar nossa conversa aqui de hoje. E essa conversa faz parte de um projeto de lives semanais. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 20 horas aqui do meu horário em Cuiabá e às 21 do horário de Brasília, eu vou fazer uma live. Uma live objetiva, uma live muito produtiva. Vou estar sempre me empenhando ao máximo para construir boas conversas para a gente ter toda quinta-feira. Fiz uma promessa para você no post da rede social de que eu vou fazer papos relevantes sobre liderança, tá? E eu vou me empenhar para montar um conteúdo sempre de primeira para a gente poder estar conversando, tá? Eu sou um cara que não gosta das coisas rasas, eu não gosto de mais do mesmo. Então eu quero fazer desse projeto um projeto onde a gente consiga mergulhar a fundo nesses papos sobre liderança. Algumas das lives eu vou puxar aqui sozinho, como a de hoje, que é um papo introdutório nosso, e eu vou trabalhar esse tema de líder que não entende de gente. Em algumas lives eu vou convidar pessoas bem bacanas, bem interessantes para participarem comigo, num formato de entrevista. Vou convidar líderes, vou convidar liderados também, para compartilhar suas experiências, seus cases, suas histórias, para a gente poder estar crescendo juntos. E essas experiências vão ser legais, porque a gente vai poder não só aprender algumas coisas práticas sobre liderança, mas também vamos conseguir ouvir as pessoas falando e vivendo liderança na prática, tá? Que isso é super importante. Então, algumas lives eu vou puxar aqui para você nas quintas-feiras com um tema específico que eu vou postar antes. Oi, Cássia, Renata, sejam bem-vindas. Bom ter vocês aqui. Algumas lives, então, eu vou puxar sozinho e vou dar o tema aqui nas minhas redes sociais para você ver se o tema te interessa, para ver se você quer participar com a gente. Em outros temas, eu vou convidar pessoas, executivos, gestores, líderes, gerentes, diretores, e aí a gente vai espremer os sujeitos um pouco para a gente pegar situações práticas de liderança. O meu papel aqui não é ficar o ministro de conteúdos teóricos para você. A história é que a gente traga contextos práticos, coisas que na prática a gente percebe que funciona. E nada melhor, eu tenho muito isso claro para mim, nada melhor do que você bater um papo
leve o tempo que ele levar, mas você bater um papo com quem vive liderança na prática, você aprende mais do que 6 meses de pós-graduação, entendeu? Então, esses papos a gente vai ter aqui. Na live de hoje, eu quero conversar com vocês sobre... e aí vai ser muito legal, assim, vai colocando nos comentários suas perguntas, coloca suas sugestões também de próximos temas, para a gente poder ir construindo esse projeto juntos. Toda quinta-feira, 20 horas, do horário de Mato Grosso, e 21 do horário de Brasília. Uma vez por semana, e eu garanto que toda quinta-feira você vai subir 1% do teu potencial de liderança, tá bom? Participa comigo junto nessa. No papo de hoje eu quero conversar com vocês sobre líder que não entende de gente. Acho que esse é um papo super relevante que nós precisamos ter. É fundamental a gente conversar sobre isso, porque na prática, a bem da verdade, na prática, pouquíssimas lideranças entendem de gente, tá? Já tem 4 anos que eu trabalho todo santo dia em ambiente corporativo, trabalhando com líder, trabalhando com gestor de vários tipos de mercado, e eu vou te falar, na prática, porque na teoria são quase todos, na prática são poucos que de fato entendem de pessoas, tá? E agora o que acaba acontecendo, né? Eles não entendem de pessoas porque eles voltam, esse tipo de líder que não entende de gente, volta toda a atenção para os números, volta para as estatísticas, para os conceitos teóricos, técnicos, as cobranças por resultado. E eles acabam esquecendo que, na verdade, a melhor forma de construir resultados é através do cuidado e do desenvolvimento das pessoas da equipe. Naquela pressão do dia a dia, naquela loucura insana do que é um mercado corporativo, que é um ambiente organizacional, as pessoas ficam taradas nos números e esquecem que quem constrói os números são as pessoas. Ou seja, aqui vai ficar o mantra dessa live para você. Cuida das pessoas e elas vão cuidar dos seus resultados. A bem da verdade é isso. Você guardar isso, cuida das pessoas e elas vão cuidar dos seus resultados. Nesse momento é um momento especialmente bom para a gente tocar nesse assunto, porque a questão do coronavírus, a questão da pandemia, ela mexeu com o mundo todo, mexeu com muitas coisas no mundo. Eu tenho certeza que sua vida está muito diferente do que ela era há uns 3 meses. Tenho certeza que você está vivendo insegurança, ou no teu trabalho, na tua família. Ou seja, o coronavírus deu uma sacudida em tudo. E também mexeu com a forma das equipes trabalharem, né? Veio o isolamento social, veio o home office, esse distanciamento nosso. E aí com isso, com o home office, surgiu essa oportunidade de avaliar da empresa, se ver na situação de ter que confiar na produtividade do colaborador sem ter nenhum fiscal em cima, sem ter ninguém vigiando. O isolamento veio, a empresa precisou mandar um percentual dos colaboradores para trabalhar em casa e lá não tem ninguém vigiando. Tenta-se fazer uma coisa ou outra para manter o pessoal, mas a empresa agora se vê numa situação de, olha, preciso confiar nos caras que eu tenho aqui, porque eles têm que produzir mesmo quando ninguém está olhando. E na minha opinião, grandes surpresas aconteceram com isso. Porque os resultados são entregues. A gente já teve aí vários CEOs de grandes corporações testemunhando em lives, em reportagens, que se surpreenderam com o resultado positivo da produtividade das suas equipes em home office. Muitos já bateram o martelo que o home office agora vai seguir, mesmo quando a pandemia acabar, por uma série de fatores, contenção de despesa, custo, gasto com pessoal, enfim. Testou-se essa confiança dos colaboradores não estando sob vigilância de ninguém e deu certo. Então, uma surpresa positiva que a gente teve, coisas boas acontecendo na relação, essa relação empresa-colaborador, entendeu?
eu vejo, né? E aí eu quero que você dá a tua opinião. Se ouviu uma coisa legal aqui, dá a tua opinião nos comentários. Se gostar de alguma coisa, aperta no coraçãozinho aí, que aí eu vou saber que você está curtindo aqui essa live e participar aqui comigo. Deixa a tua pergunta, interage, põe sua opinião pra gente fazer um papo bem dinâmico aqui. Legal? Muito se bate nessa tecla. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. Muito se bate nessa tecla de que líder precisa cuidar das pessoas. Você já ouviu isso em algum lugar? Olha, o líder precisa cuidar de gente, o líder precisa cuidar das pessoas. E por que você ouve falar muito disso? Por que se bate nessa tecla? Se bate nessa tecla porque os sujeitos não escutam. Tem que bater nessa tecla para ver se eles escutam. Ou se escutam e se engajam em viver essa causa de cuida das pessoas e elas vão cuidar dos seus resultados. Boa noite, Marco. Prazer ter você aqui, irmão. Seja bem-vindo. Ou seja, a gente precisa fazer os líderes escutarem isso, né? Os líderes dizem que sabem que é importante cuidar de gente, dizem que se importam, mas na verdade não se importam. Boa parte, grande parte, uma considerável parte das lideranças não se importa mesmo com entender de gente, com cuidar das pessoas. Caso isso acontecesse, a gente ia ver na prática isso. Nós íamos ver os líderes se preocupando com pessoas. Então, eu acho que esse ponto é legal da gente reforçar. Kelly, seja bem-vinda. Adoro o teu trabalho, viu? Fico acompanhando você nas lives aqui. Que bom ter você aqui. Darine também, seja bem-vinda. Que legal ter vocês nesse papo aqui. Estamos falando sobre líder que não entende de gente. Então, não é líder de coisa nenhuma. Então, ou seja, recapitulando aqui, a gente bate muito na tecla de que líder precisa cuidar das pessoas. E por que a gente bate tanto nessa tecla? Por que as empresas de desenvolvimento batem tanto nessa tecla? Para ver se o sujeito escuta. Porque não escuta. Então, muitos deles dizem que sabem, dizem que se importam com gente, dizem que têm a preocupação com as pessoas, mas na verdade não se importam. Porque se importassem, nós veríamos mais empresas, nós veríamos mais organizações onde as pessoas são bem cuidadas. Eu não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que tinha que ter muito mais, porque a maioria, na minha opinião, tem um discurso, mas não tem uma aplicação prática, tá? Eu preciso deixar claro que a B Costa, Bruna, Bárbara, Bianca, não sei, põe seu nome aqui. Realmente tem toda a razão. São raríssimos os líderes que realmente se importam com os colaboradores. E é verdade, não é? A gente vê. Esse é meu filtro. Se tivesse, a gente veria. Se tivesse, a gente saberia mais, né? E eu não estou falando aqui, gente, eu não estou com papo furado de obra social ou de centro de caridade, porque empresa não é isso. A gente está falando aqui de organizações. Organização precisa buscar dinheiro. Bianca Costa aí. Agora sim, Bianca. Prazer, viu? Legal ter você aqui. A gente está falando de ambiente corporativo. Empresa precisa gerar dinheiro. Empresa é empresa para dar lucro para o dono, para o sócio, para o acionista. Agora, a gente pode encarar a empresa como dar lucro para o dono, para o sócio, para o acionista, uma vida melhor e dinheiro para o colaborador, reconhecimento para o colaborador. A gente precisa pensar mais para as organizações. Mas então eu não estou dizendo que, eu não estou pintando um mundo de empresas ursinhos carinhosos. Não é isso, tá? A empresa tem que buscar dinheiro e o colaborador também tem que saber que o papel dele lá é buscar essa prosperidade. Mas é legal olhar para quem constrói o resultado, para quem constrói o tal do dinheiro, né? Gente, quanta gente legal entrando aqui, ó. Lima Vinícius, Camila, um beijo, minha amiga. A Kelly, quando o líder entender que é através das pessoas que ele vai atingir melhores e maiores resultados, a evolução virá. É esse o contexto, né? O mantra da live. Cuida das pessoas e elas vão cuidar dos seus resultados. Ponto. Cuida das pessoas porque quem constrói os resultados são as pessoas. A gente bate nessa tecla porque no meio da correria, né? E a gente vai ver algumas causas do líder não entender, não querer entender de gente, não se esforçar, não priorizar entender de gente.
Porque ele acha que ele precisa espremer as pessoas pelos números. Ele tá vidrado, ele tá tarado nos números. Quando, na verdade, a chave para conseguir números e tudo ou mais é cuidar bem das pessoas. Cuida das pessoas e elas vão cuidar dos seus resultados. O Sam Walton, que é o fundador da Walmart, tinha essa frase lá. Quando ele fundou o Walmart, cuida das pessoas e elas vão cuidar de você. Aqui eu estou fazendo uma adaptação para isso. Cuida das pessoas e elas vão te trazer os resultados. Camila, obrigado pelo carinho. Não é porque é bonito ser bonzinho, isso é estratégia. Realmente, ó, a Kelly está colocando, e isso reforça uma coisa legal que eu estou dizendo aqui. Nós estamos falando de empresa e ambiente corporativo. O ambiente corporativo precisa correr atrás de dinheiro mesmo. É para isso que todo mundo está lá trabalhando. Todo mundo precisa saber que a regra do jogo é essa. Agora, você pode jogar um jogo limpo. Né? E jogar um jogo limpo eu cuido de você, você cuida de mim. Antes, mais do que ser bonito, isso é coisa de gente inteligente. É uma estupidez desgraçada você ficar lá martelando a tua equipe pro cara ficar de braço cruzado e você pagando o salário. Você é trouxa. É trouxa. É empresário trouxa. Aí ele vai pra casa, se entope de aspirina, aí ele fica lá puto da vida porque a galera não tá produzindo, mas não tá produzindo por culpa dele. Não tá produzindo porque o líder é ruim. Gente, papel de líder é o seguinte: líder precisa inspirar os outros a darem o seu melhor. Se a equipe não está inspirada, você não pode jogar essa conta nas costas do liderado. Joga nas costas do líder. Líder ruim tem equipe ruim. Às vezes eu faço muito processo de coaching de liderança para desenvolver habilidades e competências nos líderes. E muitos deles têm um momento do processo, geralmente ali no começo do processo, que é o momento do dedo apontado. É aquela coisa, olha, fulano e ciclano não deveria estar aqui, fulano e ciclano era assim, eu tento, mas eles não dão mais, né? A minha pergunta, uma das perguntas é sempre assim: que tipo de líder você é para elas? Quem foi o líder que elas tiveram que ensinou para elas a fazer diferente? Aliás, se você não está ensinando também, porra, que tipo de líder que você é? Você está servindo para quê? Porque pra gente ficar reclamando das pessoas, o cara tem que olhar para dentro. O papel do líder, a gente fica falando que o líder não precisa ficar lá no operacional. O líder não é para ficar no operacional, mas ele precisa fornecer um ambiente incrível para quem está no operacional dar o seu melhor. Isso é o tal do engajamento. Isso é o tal da inspiração que a gente fica falando aí. Mas na prática, é você fornecer um ambiente, você construir um ambiente para que o teu time prospere, trabalhe, dê o melhor. A Kelly tá colocando... Darine, muito bom, isso aí. Darine, legal ter você aqui, viu? Tô falando pro pessoal aí, isso é um projeto de lives. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui. Eu quero vocês comigo, hein? Toda quinta-feira. Tâmara, minha querida amiga, um beijo pra você, que saudade. Toda quinta-feira, 20 horas do meu horário aqui do Mato Grosso, 21 do horário de Brasília, a gente vai estar aqui. Depois com muitas entrevistas. Eu vou pegar alguns de vocês aqui para entrevistar também. Vai ser um movimento bem legal. Hora que coloca o espelho na frente do líder, o bagulho fica doido. Fica, hein? Fica. E é espelho, é pergunta, é isso aí. Hora que você faz o sujeito olhar para ele, autorresponsabilidade. Então, é legal a gente ter esse ponto de vista para evitar mimimi, para evitar vitimismo de ambas as partes. Colaborador e líder, você tem que saber que você está numa empresa e você está lá para ser competente, alcançar resultado e gerar dinheiro. Senão, vai trabalhar numa ONG, pô. Agora, você pode conseguir tudo isso num belo ambiente. Você pode conseguir tudo isso respeitando as pessoas, cuidando das pessoas, porque os números vêm das pessoas. Eu atendi um executivo que trabalha ainda numa instituição financeira em outro estado, e eu tive um desafio muito legal com ele, um momento muito legal. Quando a gente começou o processo de coaching de liderança, ele trouxe a questão de que ele tinha ido para uma agência, era uma instituição financeira, ele tinha ido para uma agência, tinha acabado de chegar na agência e a equipe ainda não tinha se acostumado com ele tinha uma relutância com a equipe, os resultados não estavam acontecendo, aquela coisa federal, o negócio estava russo.
Em 21 dias, a gente reverteu todo o clima organizacional. A equipe que não passou a não rejeitar mais, passou a acolher a liderança dele, o pessoal começou a trabalhar, chegava na hora, entregava resultado, trabalhava bonitinho, até pizza foram comer junto. Por quê? Porque em 3 semanas deu tudo certo. Eu coloquei uma ação incrível que é pra gente fazer, super complexa. Vou te falar aqui, se você quiser anotar, porque é difícil de fazer. Todo dia chega, dá bom dia pro sujeito e pergunta como ele tá. Tinha 2 andares de lugar para trabalhar lá, mais de 20 pessoas. Algumas ele até não lembrava direito se o nome da pessoa que trabalhava no outro andar era aquele. Uma das coisas que ele fez durante as semanas seguintes é, todos os dias antes de começar o expediente, conversa com a pessoa, dá um bom dia, olha no olho dela, pô, escuta o que ela vai te falar sobre como ela tá, conversa com ela. E aí a mágica acontece, aí o sujeito chega 2, 3 sessões depois, Vitor, você não sabe o que aconteceu, mudou tudo, que incrível, que negócio fantástico. Só foi dar bom dia. Por quê? Porque o jeito de se resolver as coisas é simples, a gente é que fica complicando. A gente é que fica chamando teoria de Einstein para resolver as coisas. Cuida das pessoas que elas cuidam de você. Cuida das pessoas que elas cuidam dos teus resultados. Valber, meu querido, que bom ter você aqui, viu? O óbvio também funciona. O óbvio é que funciona, Kelly, adoro. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que é um mantra para mim, né? A simplicidade é o grau máximo da sofisticação. Faz as coisas simples que elas funcionam. As complexas dão maior trabalho e as pessoas acabam nem fazendo. Então faz o simples que funciona. Nesse exemplo, com 2 semanas de bom dia, olhando pro pessoal e conversando com eles, as pessoas se sentiram tratadas feito gente. Eu não sou só um número. Tem alguém que se importa. E adivinha o que acontece? O líder fica mais humano. Porque esse amigo compartilhou comigo que uma das pessoas que ele almoçou contou pra ele uma história bonita da vida dela, da filha, de uma batalha que ela teve, e o líder vai ficando mais humano. O líder ficou humano, meu amigo, ninguém para. Porque líder humano cuida das pessoas. Se você cuida das pessoas, elas cuidam de você. Elas cuidam da tua empresa. Elas cuidam dos teus resultados. Me ajuda aí nos comentários, vocês estão colocando umas coisas bem legais. Por que você acha que os líderes teimam em cuidar de gente? Dá o seu palpite aqui pra mim. Por que você acha que, embora o líder saiba, por que você acredita que ele reluta em cuidar de gente? E fica, sabe? E cuidar, quando eu falo cuidar de gente, assim, o líder tem que ter a prioridade nas pessoas, a prioridade tem que ser as pessoas, não por filantropia, já falei, mas é porque cuidar das pessoas, elas cuidam de você e trazem os resultados. Elas vestem a camisa por você. Eu tenho certeza que você já conheceu alguma história, se a história não é sua, de que o líder era ruim, ogro, prestava pra nada, não liderava porra nenhuma, e aí ficava cobrando do povo. Sabe, o povo dá aquela balançadinha de cabeça assim, igual aqueles cachorrinhos que tinha nas lojinhas de R$1,99, que você sacudia ele assim, ele ficava balançando a cabeça sozinho. Eram as reuniões de manhã da equipe, assim, ó. Você fala, tá todo mundo lá balançando a cabecinha assim, ó, depois você vira as costas, te ofendem mentalmente e não produz porra nenhuma. E a culpa é sua. Porque você não cuida das pessoas. A Bianca colocou assim, sim, muitos líderes, devido à grande pressão por resultados, deixam de lado esse lado humano de ser. Realmente, ó, e é o que a gente colocou, o ambiente corporativo pressiona e a pessoa fica vidrada nos números. A minha luta diária, o meu negócio de desenvolver líder é assim, cara, não interessa se tá chovendo canivete, cuida das pessoas e elas vão cuidar do seu negócio. Enquanto você fica indo nos números, enquanto você fica pegando o relatório e enfiando na cara do liderado, ele não produz, ele não soa a camisa por você, não sua, ele fica lá paradão. E alguns ainda fingem pra você que estão se importando. Aí você que se entope de remédio, alguns perdem o cargo, são substituídos, porque a empresa acha direito que o líder não tá dando conta da equipe e troca. Cuida das pessoas e elas vão cuidar dos seus resultados. A Kelly falou que o Jackson, irmão, tô com saudade de você, cara. Mais do que de você, saudade dos peixes incríveis que você faz. Faz um peixe aí pra nós, cara. Meu querido, te adoro, viu?
O Jackson falou, porque o líder não tem paciência. Não tem paciência mesmo e pode ser também, como a Bianca colocou, não tem paciência porque o líder toma uma pressão do cão, né, dentro da empresa. Mas inteligência emocional também é habilidade que tem que ter. Eu não estou dizendo que o líder não sofre. O líder sofre muito. E ó, em nível gerencial, os diretores, pô, essa galera sofre uma pressão absurda. Eu atendo muito gestores e assim, é abissal o sofrimento que esse pessoal tem. Mas isso tem que ser administrado. Você não pode desaguar isso embaixo. Porque você precisa fazer essa ruptura. Você é líder para isso. Para separar as coisas. Tem que cuidar de quem está embaixo. O Valber comentou aqui, ó. Ele às vezes tem medo do liderado confundir os papéis, mas ele se engana com isso. Também tem, né, o Valber, essa coisa. O cara pensa que se ele abrir, ó, isso, se o líder pensa que se ele abrir uma brecha para ser humano, para trocar uma ideia, o pessoal vai abusar. Postura resolve. Se o líder tem postura, ele resolve. E postura pode vir na comunicação, sabe? Falar, amigão, pô, muito legal a gente estar aqui junto e tal, mas ó, horário de trabalho é horário de trabalho. Sabe uma coisa que resolve isso? Exemplo. Se o líder dá o exemplo, aos poucos esse exemplo vai inspirando o ambiente. As pessoas também fazem. Uma vez eu tive uma experiência em outro processo de coaching de uma executiva que a galera da equipe tinha problema de horário, de pontualidade. Mas ela também tinha. Foi só ela começar a chegar antes, não era nem na hora, começar a chegar antes para começar os trabalhos e antes no horário das reuniões, sem falar nada, com uma semana o pessoal começou a chegar na hora. Porque viu o exemplo embebece, a pessoa vê o exemplo, ela bebe daquilo e ela se inspira. Então, tá aí um outro ponto de que, embora tenha essa preocupação, o exemplo muda o jogo. A Lise colocou aqui, ó, meu negócio é 100% pessoas. Então, você não deve ter um monte de problema aí, Lise. Parabéns por isso. Um monte de problema que um monte de gente tem. Me ajuda nessa missão aqui de espalhar esta mensagem. Toda quinta-feira, aqui, 20 horas do meu horário, 21 de Brasília, com um monte de live, com um monte de entrevista, pra gente caminhar nesse sentido, com esse propósito. Cuida das pessoas e elas vão cuidar de você. Líder de... quem acompanha meu trabalho vê que eu uso muito esse termo de liderança de verdade. Eu vejo muito líder, mas vejo pouquíssimos líderes de verdade. Líder de verdade, para mim, alcança resultado com recorrência, inspira e desenvolve as pessoas que trabalham com ele, levam essas pessoas para bons destinos para ela. Não adianta você ser um líder e levar as pessoas para um lugar que elas vão se ferrar na vida. Isso não é liderança. E você tem elas inspiram um sentimento, às vezes inexplicável nas pessoas, de vontade de segui-los. E esse conjunto, esse quarteto cria essa coisa da liderança de verdade. E tudo isso tem um pano de fundo da humanidade. Lizzie falou que o negócio dela é 100% pessoas. As pessoas devem, no teu negócio, vestir a camisa por você. Os números devem chegar mais tranquilamente, porque as pessoas ficam inspiradas. A Kelly colocou aqui, ó, os liderados são o meio e o resultado é garantido no final. É isso mesmo. É exatamente. Cuida das pessoas e elas trazem o resultado para você. Ai, Vitor, você fica repetindo isso. Vai lá e experimenta, então. Experimenta fazer isso. Vai fazer igual o rapaz, 21 dias. Nossa, Vitor, o que aconteceu, pessoal? Agora tá dando tudo certo, o clima organizacional mudou em 21 dias, porque você foi mais humano. E já ganhei o peixe aqui, ó. Aê, maravilha, ó. Cobrei na live, ganhei o peixe, maravilha. A Érica colocou aqui, ó. No meu negócio não tem pressão, porque é um negócio independente. A Érica é minha esposa, eu conheço muito bem o negócio dela aqui. Ó. No meu negócio não tem pressão, porque é um negócio independente. Mas se há cuidado e reconhecimento, as pessoas voam e fazem o negócio acontecer com leveza. Cuida das pessoas e elas cuidam do seu dinheiro, elas cuidam do seu negócio, elas cuidam da sua empresa, elas cuidam do seu patrimônio, elas cuidam de tudo para você. E por que e esse, pessoal, agora eu vou você quer ver? Eu perguntei para vocês aqui, vocês me deram várias respostas legais de, na tua opinião, por que o líder
reluta em cuidar de pessoas, né? Além desses motivos super válidos que vocês colocaram, de pressão exagerada, tem vários executivos aqui que eu tenho o prazer de ter amizade, então eu sei que a pressão é grande, alguns deles já tive a honra de trabalhar junto, então o ambiente é pegado, o negócio é pegado. O desafio é você se manter humano num ambiente pegado, porque num ambiente sem pressão é fácil. Agora, algumas outras questões podem influenciar nisso. Modelo de gestão antigo, gente que foi diretor da Xerox e quer aplicar o mesmo modelo de liderança agora onde ele trabalha, entendeu? O cara, foi diretor numa locadora de vídeo, né? Uma blockbuster da vida. Ele acha que o modelo de liderança vai dar certo hoje, não vai rolar. Então o modelo de gestão antigo não funciona mais. O comportamento das pessoas, da sociedade muda, você precisa acompanhar isso. O que funcionava antes pode não ter mais espaço hoje, como é na maioria das coisas, né? E esse modelo de gestão antigo, tipo, aprendi desse jeito e faço até hoje, não vai funcionar mais. E você sabe, uma vez um executivo que eu estava fazendo um processo me deu esse feedback, eu achei incrível. Ele me falou assim, Vitor, você sabe qual que é o problema? Nós, e aí ele estava falando dele, de uma classe de executivos que ele convivia, falou, a gente não foi preparado para ser líder. Como a gente é trator de trabalho, a gente foi trabalhando, foi crescendo, foi ganhando posições de liderança, mas ninguém foi ensinado a ser líder, a gente veio fazendo. E esse veio fazendo que funcionava antes, não funciona hoje, o cara não aprende o jeito novo e aí vira uma zorra, uma bagunça total. E a gente está aqui, pelo menos, fazendo o nosso papel de treinar e desenvolver, formar, que é o mantra nosso aqui do Grupo Vida em Fluxo, é formar lideranças de verdade para o mundo. É isso. É gente que é o líder que alcança resultado com recorrência, que inspira e desenvolve as pessoas da equipe para que elas também cresçam, que levam essas pessoas para bons destinos na carreira deles, os liderados sempre com bons destinos, crescendo, bons futuros, se desenvolvendo de verdade e que gerem esse sentimento gostoso que a gente tem quando a gente está junto com um líder de verdade. A mudança de geração dita muito as demandas da gestão. Exatamente. E o líder tem que acompanhar. O problema é que o sujeito reluta em mudar. Acha que o jeito que está fazendo está certo. Geralmente a bagunça vem pelo dinheiro. O cara conseguiu fazer uma empresa enorme, aí ele acha que ele é o fodão, porque ele fez uma empresa funcionar daquele jeito, descendo a lenha nos colaboradores. Por trás os caras estão lá patinando, vão trocar de empresa na primeira oportunidade. Marcelo, irmão, um beijo, cara. Que bom ter você aqui. Faz tempo, hein? Então, tem outra coisa, ó. Líder arbitrário, líder ditador, opressor, castrador, aquele sujeito que, sabe, detona a evolução das pessoas. Não tem coisa pior do que líder que castra. É aquele líder que poda o desenvolvimento do liderado, porra. Tá cagando o negócio inteiro. Cuida das pessoas e elas vão cuidar de você. Não cuida pra ver também. Cara, o cara não tá nem aí. Ele larga a mão de você. Entendeu? Aí o cara não soa a camisa por você. Ele tá lá preocupado pra ganhar o salário dele. Aí, você quer despejar... esse tipo de líder quer despejar a conta no colaborador. Né? Algo do tipo, olha, o pessoal não tem proatividade, coisas que a gente escuta muito. O pessoal não tem proatividade, eles não vestem a camisa, já não se fazem mais colaboradores como antigamente, nada, nem líder, né? Nem gestor. O sujeito não escuta. Olha um espelho aí para ele. E fazem-se líderes como antigamente. Que tipo de líder você é? Qual é a sua referência de liderança? Né? Então, a gente pode... Gente, quanta gente querida aqui, ó. A Kelly, é uma coisa que sempre digo, se deu certo até o momento desse jeito, imagina se ajustar, vai ser mais top ainda. E é legal isso, né, Kelly? Porque às vezes o executivo de sucesso, o empresário de sucesso, que já tem uma empresa fortalecida, ele realmente traz essa objeção quando você está conversando com o cara. Ele traz, o executivo, a executiva, o empresário, ele traz isso. Pô, mas deu certo, olha o tamanho do negócio que eu tenho. Não vai durar. Não vai durar.
E negócio precisa ser sustentável, é resultado recorrente. Não é porque deu certo 10 anos que ano que vem você vai estar de pé. Vai ver na crise agora, tem um monte de empresa patinando. E não importa o tamanho, a empresa quebra. Se não cuidar de gente, quebra. Eu sempre dou um exemplo assim, ó, para você visualizar na prática esse negócio de cuidar de gente. Vamos lá, uma empresa, um império, tem lá 10, 15 mil funcionários, ganha os tubos de dinheiro todo ano, se der a louca em todo mundo e o pessoal resolver, os 15 mil não resolverem ir mais para a empresa durante o próximo mês. A partir de amanhã ninguém aparece na empresa. O que vai acontecer com a empresa? O que vai acontecer com o empresário? O que vai acontecer com o império? Vai quebrar. Não vai dar tempo de recompor a equipe, não vai dar tempo de cumprir contrato, vai quebrar. Ou seja, qual é o pilar mais importante da empresa? As pessoas. Então cuida das pessoas, eu não estou dando ideia de rebelião, mas se acontecer, o cara quebra, não dá tempo dele se recompor. E isso mostra que o mais importante são as pessoas. Cuida delas e elas vão cuidar de você. Tem uma pesquisa muito legal, e eu sou um cara tarado por dar as fontes, tá? No portal meusucesso.com, não sei se você já teve a oportunidade de acessar, que conta a trajetória de empresários, líderes, executivos. A plataforma meusucesso.com tem uma aula muito legal com a professora Tatiana Capelano. Tá? Então, o conceito que eu vou te falar aqui não é meu, é da professora Tatiana, que compilou uma pesquisa que a Universidade de Harvard fez há algum tempo atrás sobre os atributos dos grandes líderes. Eles foram estudar, quais são os atributos dos líderes de primeira, aqueles sujeitos diferenciados. E eles chegaram em alguns atributos muito especiais, que eu quero trazer para vocês. Primeiro, eles trouxeram uma ideia do tipo de que os bons líderes eles estão sempre desenvolvendo, estão sempre se desenvolvendo, eles estão sempre aprimorando as suas competências de liderança. Ó, agora é Bianca, né? Seu nome sumiu aqui nos comentários. Bianca, tá vendo? Acertei. Ó. A Bianca trouxe aqui que acompanha o meusucesso.com, que é maravilhoso. Gente, sugiro demais. Quais são os atributos de liderança, os atributos dos grandes líderes segundo a Universidade de Harvard? Olha só que legal. O primeiro deles é que o bom líder precisa obter a confiança dos liderados. Ou seja, o líder precisa ganhar a confiança daquele pessoal que trabalha com ele. E confiança se ganha tratando bem as pessoas. Tratando com respeito, com humildade, com justiça, com honestidade. Ou seja, ganhar a confiança de quem com você trabalha. O segundo atributo é a clareza do legado e a comunicação. Ou seja, o líder precisa saber falar para a equipe para onde a gente está indo. Tem nada pior que você chegar para os caras todo dia e falar assim, gente, vamos lá, veste a camisa, vamos com tudo, vamos. Para onde, pô? Para onde que eu tenho que ir? Olha para cá, olha para lá e não vai para lugar nenhum. Então o líder precisa dar para a equipe esse sentido de que estamos indo para este destino. Tá? E ser claro com essa comunicação. A equipe tem que saber que ela faz parte de um jogo maior. A terceira característica, essa é uma das que eu quero destacar que tem a ver com a nossa live, é a empatia e a preocupação em desenvolver as pessoas que estão trabalhando com ele. Empatia é saber ouvir as necessidades do time, saber ouvir o que as pessoas estão sentindo lá, cuidar dessas pessoas, entender a posição delas, zelar, proteger essas pessoas e desenvolvê-las, dar oportunidade para elas crescerem, dar oportunidade para elas se desenvolverem, processos de coaching para elas evoluírem, processos terapêuticos para quem precisa se cuidar. Eu vejo isso, acho lindo, a empresa que cuida nesse sentido dos seus colaboradores. Então, essa empatia, essa comunicação, essenciais nos atributos de um grande líder. O outro atributo é devoção ao bem comum, ou seja, o líder consegue mostrar para a equipe que, isso que nós estamos fazendo aqui nesta sala, neste departamento, nessa empresa, não se basta aqui. Isso muda o mundo. Se o líder consegue mostrar para as pessoas que existe um bem maior naquilo que a equipe está fazendo,
as pessoas se conectam e querem lutar essa batalha. As pessoas querem ser grandes. Eu vou fazer o fechamento dessa live com isso, vocês vão ver que bacana que é. Outro atributo é explicar os porquês. Você explica para as pessoas por que você está falando para fazer uma coisa, explica por que é para ir para um lugar, explica por que o plano é esse. Ninguém gosta de ser mandado. Agora, se você explicar, as pessoas com muito prazer, se você for um grande líder, elas vão seguir. Então, explicar, se comunicar claramente é outro atributo de um grande líder. O outro é curiosidade de ir além, ou seja, o líder está sempre descobrindo novas maneiras de fazer melhor o trabalho e inspirando as pessoas a não fazer do mesmo jeito. Veja que tem tudo a ver com o que a gente está falando de modelo de liderança. O líder tem que descobrir um novo jeito de liderar. O líder tem que descobrir maneiras melhores de fazer o que ele já faz. E descobrir isso para facilitar o trabalho da equipe também é visto por Harvard como atributos de grande liderança. E nós estamos falando de Universidade de Harvard, irmão. Não é qualquer livrinho aí, não. A galera foi pensar isso nos grandes nomes. E por último aqui, o último atributo de um grande líder é a consciência sobre si e do seu legado. É a consciência dele sobre no que ele é bom, no que ele é fraco, a vontade de mudar os gaps e os pontos fracos que todos nós temos, mas a clareza deles e a vontade de mudar isso. Tem muito líder que é o seguinte, o sujeito cruza comigo e fala, ó, Vitor, eu sei, vamos trabalhar, eu preciso melhorar esse negócio aqui. Nunca trabalha comigo nem com ninguém. Por quê? Porque vai deixando, vai passando, então ele tem a clareza e também não muda. Ou seja, essa clareza do que eu preciso mudar e ser o exemplo para o meu time também é importante. Por que eu quis colocar esses atributos para vocês? Porque o principal deles é essa questão da empatia. Todos votaram como, nossa, a empatia, que é cuidar do outro, é a coisa mais bem vista de um grande líder. Se você estuda liderança, quem te inspira, trata bem os outros. Quem você gosta na tua vida, te trata bem as pessoas, a humanidade. A Kelly trouxe aqui autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é a chave para tudo. Às vezes as pessoas, eu lido com isso todos os dias. Ainda hoje estava conversando aqui com a equipe da empresa que às vezes as pessoas chegam achando que uma ferramenta técnica vai resolver a vida dela, sabe? É uma coisa do tipo assim, Vitor, eu tô com um problema aqui na minha equipe de entrega de resultados, mas eu acho que se a gente implantar uma ferramenta de gestão de tempo, tudo vai melhorar. Eu deixo o sujeito ficar com essa ideia umas 2 semanas de trabalho. Depois, ele já trouxe uma questão dele, de uma competência dele, de uma visão de perspectiva que ele não tinha tido até hoje e que não tem nada a ver com gestão de tempo. Gestão de tempo é um sintoma do que já está ferrado, mas não é a raiz do problema. Você resolve o sintoma, você não resolve o problema. E as questões são sempre interiores. Às vezes, uma muito comum é falta de autoconfiança. O líder fica lá botando banca na frente do pessoal, mas ele tem questões de autoconfiança trincadas dentro dele que ele não cuidou e precisa melhorar. E por que eu estou fazendo link com confiança? Porque a Kelly muito bem colocou aqui para nós autoconhecimento. Que toda mudança em qualquer pessoa, num líder então, nem se fala, começa com o autoconhecimento. Quem tem problema de autoconfiança é porque não se conhece. Porque se conhecesse, conheceria o que precisaria trabalhar, investiria nisso, se entenderia. É um se apaixonar por si mesmo, pelas coisas boas e pelas coisas que precisam ser mudadas. E ter o carinho de mudar isso. Então, quando você... Às vezes eu gosto de frisar isso, porque as empresas às vezes têm preconceitos com o processo de autoconhecimento. Na verdade, autoconhecimento é o que resolve tudo. Enquanto você não perceber isso, você vai continuar com problemas de autoconfiança e de resultado. Legal aqui falar com vocês, hein, gente? Eu quero fechar esse papo de hoje com uma coisa que eu ouvi em uma palestra. Eu sempre falo as fontes, tá? Os conceitos que são meus eu falo sem problema. Quando não são meus, eu também vou sempre colocar. Eu não lembro o nome dessa palestra agora, mas o que eu vou falar aqui para vocês eu ouvi do Roberto Chiniachik, que é o meu grande mestre de palestra. Estudei palestras, né, para fazer palestras corporativas com ele. E é um conceito que depois que eu ouvi fez tanto sentido para mim que balizou todo o meu trabalho. Não importa o tamanho das pessoas, não importa o cargo que ela ocupe, não importa o dinheiro que ela tem ou não tem, as pessoas só querem se sentir importantes. Eu, você.
seu marido, sua esposa, o diretor da tua empresa, o colaborador, o porteiro, o segurança, o piloto, o CEO, todo mundo. As pessoas só querem se sentir importantes, relevantes. O que acontece, tá? Geralmente, no ambiente em que a gente é criado, quando a gente é pivetinho, pivetinha lá, no ambiente em que a gente é criado, geralmente tem um déficit de amor. Ainda mais por questões geracionais, antigamente a coisa era mais pegada do que hoje, não tinha muito tempo para alisação, porque o povo estava batalhando comida. Então, não é questão de culpa de ninguém. Estou colocando uma realidade de que geralmente no ambiente em que nós somos criados, faltou amor, faltou muitas vezes um cuidado. E aí, o que a gente aprende quando é criança? Por essa carência, a gente aprende a se comportar mal para chamar a atenção dos pais. Não, você pode ver que isso é muito comum, o próprio Roberto trouxe isso na palestra dele. Eu vou descobrir o nome e vou passar aqui para vocês, tá? É muito comum pais que entram em processo de divórcio, um dos filhos, por exemplo, começar a ir mal na escola ou ficar doente. São comportamentos que ele tem para chamar a atenção dos pais. Ó, antes eu ganhava carinho, agora vocês estão tão ocupados brigando aí, se matando, que agora eu tô ficando de lado. E aí ele começa a ir mal na escola, fica doente mesmo, tem febre para ganhar atenção, certo? Tudo inconscientemente, mas isso acontece. Dentro da empresa é a mesma coisa, tá? Acontece do mesmo jeito. Ai, Vitor, mas que loucura o que você está falando. É verdade, presta atenção que vai fazer todo sentido esse link que eu vou fechar aqui. Como no ambiente que a gente é cuidado, eu ainda não estou no corporativo, estou falando de nós mesmo no nosso ambiente comportamental. Thaís, que bom te ver aqui, um beijo para você, que bom te ver aqui. No ambiente que a gente é cuidado, quando novinho, como existe uma carência, a gente aprende a se comportar mal para receber atenção, aquela atenção que nos faltou. Por que isso? Essa frase me marcou muito. Um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que a indiferença. Tá? Então uma criança que se comporta mal, que se comporta para chamar atenção e de repente leva um tapa do pai, no inconsciente do ser humaninho é assim, olha, um beijo é melhor do que o tapa, mas um tapa é melhor do que a indiferença. Então ele se comporta mal, porque o tapa é melhor do que nada. Muitas vezes o seu colaborador se comporta do mesmo jeito. E assim, o líder, a líder, vira uma figura paternal, maternal para os colaboradores. É comum a gente ver isso. Rola uma química de paizão, de mãezona, que eu não tive com o meu líder, né? Com a minha gestora, com o meu gestor. Né? Então, se a equipe fica se sentindo carente, se o líder não dá esse carinho, e vamos falar, se não cuida, se não zela, se não acolhe, o colaborador entende que, putz, eu preciso me comportar mal para ganhar a atenção do meu chefe. Aí ele não entrega resultado, faz corpo mole, e tudo isso não é uma coisa racional, tá, gente? Eu estou no âmbito mais profundo aqui, isso vai acontecendo e ninguém nem percebe. Eu estou pondo luz em cima disso aqui. Porque se o colaborador não entrega, o teu liderado está querendo o teu carinho, está querendo a tua atenção, e frequentemente a gente vê isso. Colaborador carente de feedback. Uma das queixas que mais tem é eu queria um feedback para saber se eu estou fazendo a coisa certa. Porra, você sabe se você está fazendo a coisa certa. O que você está querendo, na verdade, é uma validação de uma pessoa que você estima que é importante para você. E tá tudo bem. É melhor assumir isso de uma vez. Mas as pessoas têm uma dificuldade para fazer isso. Como eu não recebo, como o colaborador não recebe essa atenção, ele se comporta mal, porque aí ele recebe algum tipo de atenção, nem que seja uma dura numa reunião de que ele não produz. Por quê? Porque um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que a indiferença. E a gente não suporta a indiferença, porque nós queremos nos sentir importantes. Um líder que não acolhe o seu time, que ignora o seu time, que não está junto, não acolhe, não cuida, ou seja, que abandona o seu time, cria
uma série de pessoas desajustadas emocionalmente nessa relação líder e liderado, carentes, e o pessoal se comporta mal. E feito um filho com crise para receber a tua atenção. Experimenta nutrir esse pessoal de cuidado. E, gente, ó, eu tô falando isso não de maneira carinhosa, porque quem me conhece assim sabe que eu não sou muito dessas coisas, mas eu tenho muito respeito à relação humana. A relação humana, para mim, é muito profunda. Então, nutra de amor quem trabalha com você e você vai ver o que eles entram na frente de uma bala por você. As pessoas são assim. Porque ela se sentiu importante. Porque você acessou o que todos nós aqui queremos, por mais que as nossas máscaras não deixem isso aparecer sempre. Todos nós queremos nos sentir importante. Se você der isso para quem trabalha com você, se você der isso para quem é teu liderado, ele vai trabalhar com toda a vida dele por você. E de bom grado, feliz, porque estão num ambiente onde o amor, onde o carinho, onde o cuidado floresce. Cuida das pessoas e elas vão cuidar de você. Cuida das pessoas e elas vão cuidar dos resultados, do tal dos números, do tal do dinheiro. Vai aparecer. Não porque ele é a estrada principal. O melhor jeito de chegar até ele é cuidar de quem vai construir isso. Da próxima vez que você tiver um problema com a equipe, lembra desse exemplo da greve aí. Tenho 15 mil funcionários, acho todo mundo incompetente, mas se ninguém mais aparecer aqui amanhã, tua empresa quebra, irmão. Então, isso já mostra claramente que quem traz o dinheiro é a pessoa. Se eles não aparecerem mais, não tem dinheiro, não tem mais nada. Mensagem final para você nessa live de hoje e para o líder entender de gente. O que é um líder que entende de gente? Um líder que escuta de verdade. Um líder que dá atenção, que se preocupa, que é justo, que cuida das necessidades de quem trabalha com ele e que protege as pessoas que trabalham com ele. É isso que a gente espera de um líder. É por isso que a gente se apaixona por um líder. É por isso que a gente quer conviver com grandes líderes. Porque grandes líderes fazem a gente se sentir incrivelmente pertencente a algo maior. E aí a gente quer trabalhar por ele, dar o nosso melhor por ele. Bianca colocou aqui: Vitor, sendo um colaborador com essa mesma visão que você, o que podemos fazer para ajudar o líder? Pô, adorei a sua pergunta. O que a gente pode... Você, enquanto colaborador, o que você pode fazer para ajudar um líder? Comunicação clara. Fala. Quando tiver oportunidade, fala. Direto o líder também, o pessoal pede feedbacks. Fala. Porque também tem um outro ponto. Às vezes a pessoa fala assim: se eu falar, eu vou ser mandado embora. Você sabe que uma vez eu ouvi de um superintendente de uma multinacional isso. Ele falou, tinha um contexto, mas ele falou assim: a gente gosta, os grandes líderes, a gente gosta de gente que tem o mesmo topete que a gente. Ou seja, a gente tinha um contexto, porque a gente estava falando que uma colaboradora o confrontou com uma questão, mas ele respeitou isso. Então o grande líder respeita quem tem atitude de líder. Lembra que um dos atributos de grande liderança aqui de Harvard é o líder que se comunica claramente. Ele também espera que o liderado se comunique claramente. Vai ver que é aí que você vai ganhar o jogo e vai ganhar uma oportunidade de que a empresa invista em você para que você também seja uma liderança. Fala claramente, ajuda ele a perceber esse movimento. Você vai estar contribuindo para você e para todo o grupo. A coragem de expor algo que muda o jogo. Isso é jogo de gente grande. Fingir que não ver as coisas é o que a maioria das pessoas fazem. Aí não é para nós. O nosso é formar líder de verdade para o mundo. Pessoal, adorei estar com vocês. Nossa live está acabando aqui. Adorei. Que papo legal. Vai ficar salvo. Olha aqui, ó, a Bianca acabou de colocar. Eu fiz isso, ou seja, falei para o meu líder essas coisas de humanizar a comunicação e ganhei um reconhecimento dele. Tá aí, você é a prova viva disso. Gente de alto gabarito respeita gente de gabarito, entendeu? Pessoas que... Grande líder respeita a atitude de grande líder. Então, quando um líder é direto, ele gosta que as pessoas sejam diretas.
Não tenha medo. Não tem nada pior do que ser cagão, do que não fazer as coisas, ser omisso por medo. Faça. A gente está precisando de líderes de verdade, que vejam as coisas acontecendo e faça. Você é prova viva, fez e ganhou o reconhecimento. E te reconheceu em frente a toda a equipe. E como todo mundo quer se sentir importante, eu tenho certeza que você, amou esse negócio. E mereceu, porque teve a coragem de ver algo e acrescentar para o líder. E o líder espera isso. Pessoal, adorei estar com vocês. Toda quinta-feira nós temos encontro marcado. 20 horas do meu horário aqui de Mato Grosso, 21 do horário de Brasília. Sempre com assuntos apimentados de liderança. Daqui a algumas lives eu vou começar a trazer entrevistados aqui, executivos, gestores, líderes, liderados também. E aí, um dos requisitos é que assim, não vai ser entrevistinha, eu vou dar uma apertada, aí o entrevistado me aperta também nas perguntas e aí vocês se deliciam assistindo. O negócio é trazer coisas relevantes que mudam o nosso jogo. Liderança de verdade, é isso que vai fazer a diferença. Aquele papinho de apostila não muda nada na vida real. A gente precisa encontrar algo aqui que nos faça realmente subir 1% a cada quinta-feira, uma coisa, uma frase que nos faça ampliar nossas perspectivas para liderar melhor, por líderes melhores para o mundo. Esse é o lema do Grupo Vida em Fluxo, esse é meu lema, é minha paixão, é por isso que eu acordo 4h30 para estudar todo dia, porque a gente precisa de lideranças melhores para o mundo. Esse vídeo vai ficar salvo no IGVT, se você quiser assistir, indicar para os amigos. E olha, encontro marcado, semana que vem a gente tá junto. Coloca as suas sugestões de tema que você queira ver e a gente vai se divertir muito todas as semanas. Obrigado pela tua companhia, foi muito importante ter você aqui para a gente compartilhar junto. Eu comecei a fazer a live aqui, acho que deu uns 5 minutos, não entrou ninguém. Eu falei, puxa, como é que eu vou falar com 0 pessoas, né? Aí, chegaram pessoas maravilhosas e eu me senti acolhido, eu me senti importante tendo vocês pra gente fazer essa troca. Espero ter dito para você alguma coisa que te ajude a melhorar 1% no teu conceito de liderança e nós juntos vamos construir líderes melhores para o mundo toda semana, toda quinta. Um beijo para você e a gente se vê na semana que vem.